Quero fazer registros rápidos, que, como Vossa Excelência sabe, nesse momento está funcionando também a Comissão da Reforma Política, da qual faço parte. E, nesse instante, estamos discutindo o projeto e o formato, este e outros projetos, que tratam de pesquisa durante o período eleitoral. Então, essa é uma questão que apaixona, que se discute com muito vigor, que entra a experiência de cada senhor e senhora senadora. Eu, por exemplo, falar de pesquisa eleitoral sendo da Bahia é um problema, porque a pesquisa eleitoral, nos últimos 20 anos, em sua maioria, senhor presidente, erra a eleição na Bahia. A gente já sabe até que deu o resultado da pesquisa eleitoral, o governador vai ser o oposto àquele que foi indicado. Prefeito idem, candidatura de Senado. Então, mas, ainda assim, nós estamos debatendo lá as dificuldades de se garantir que a pesquisa eleitoral não seja registrada e divulgada na semana da eleição, prejudicando o processo eleitoral e buscando, na maior parte das vezes, interferir neste processo eleitoral. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu queria registrar aqui no dia de hoje a viagem que fiz nesse fim de semana com o governador Rui Costa à cidade de Itacaré, onde fomos naquele paraíso que é a cidade de Itacaré, uma cidade bonita, que mora no coração dos baianos, dos mineiros, de todos que frequentam a Bahia, das regiões circunvizinhas, porque é uma praia maravilhosa, paradisíaca, que já frequenta o desejo do coração de brasileiros de norte a sul desse país e de estrangeiros que visitam o Brasil. Foi lá em Itacaré que o presidente Sarkozy passou, lá no sul da Bahia, que o presidente Sarkozy, quando presidente, passou parte de suas férias, e diversas personalidades visitam aquele sul da Bahia, entre Ilhéus, Itabuna, ou Ilhéus, melhor dizendo, Itacaré e as praias da região. E nós fomos justamente inaugurar a rodovia Itacaré-Taboquinhas. Taboquinhas é um distrito de Itacaré, que não tinha, a distância de 20 quilômetros, que não tinha uma rodovia, que motivou uma mobilização dos segmentos da sociedade daquele distrito, que se transformou num movimento popular pró-construção desta rodovia, que resultou numa negociação com o governador Jacques Wagner, esse movimento, e poderia dizer uma reivindicação de anos, de mais de 10 anos, que resultou num compromisso do governador Jacques Wagner, agora iniciado durante sua gestão, mas só agora terminado pelo governador Rui Costa, para a alegria da região, para a alegria da Bahia. É uma estrada belíssima que, além de fazer a junção dos interesses do comércio, dos interesses dos serviços que podem ser trocados entre o centro da cidade e o distrito, mas principalmente que fortalecerá enormemente todo o potencial turístico daquela região, particularmente por ser uma rodovia belíssima também a que foi feita, caros senadores. Houve o compromisso do governador Rui Costa, inclusive, de dar continuidade, prosseguir na construção da rodovia, no sentido de que ela possa chegar até Aurelino Leal, que é uma outra cidade nossa e que é uma grande reivindicação de toda a região. Desejo de que Itacaré possa estar cada vez mais interligado com as cidades da nossa região, fortalecendo muito a economia daquela região. E eu também pude participar com o governador da visita à escola, ao colégio estadual, que, na verdade, lá em Taboquinhas é um prédio de um colégio que tem que faz o uso da escola, o colégio é municipal, e atende também ao colégio estadual, ao ensino estadual, que é o ensino médio.
o governador visitou sala por sala daquela escola. Aliás, esse compromisso do governador Rui Costa tem me encantado. Toda visita que ele faz a uma cidade, ele visita um colégio estadual, está criando um movimento de mobilização em defesa da educação no nosso estado, de participação dos alunos. Fomos de sala em sala, ouvindo a opinião dos alunos, vendo as suas necessidades e criando cada vez mais um compromisso concreto, objetivo, em defesa da melhoria das condições daquele município, do ensino estadual naquele município, do ensino médio naquele município. Acho que isso é uma tarefa que o governador tem se colocado de forma absolutamente disciplinada e que nós veremos os frutos disto acontecer em breve, numa mudança de postura e na mudança da qualidade do ensino e das condições físicas das escolas do governo do Estado em nosso Estado, na Bahia. Também, por conta dessa questão da educação, senhor presidente, nós estivemos há 2 semanas atrás na cidade minha querida cidade de Andaraí, que é a cidade governada pelo PSB, como aliás Itacaré também, onde o prefeito Wilson, de maneira com a dedicação central na educação, já chegou ao seu 5º colégio de tempo integral na educação básica nos distritos daquela cidade. Colégios que são uma referência para qualquer cidade brasileira. Uma extraordinária obra que está sendo feita com recursos próprios pelo prefeito Wilson, e eu quero falar do meu orgulho de poder visitar a cidade de Andaraí e poder dizer que o prefeito Wilson Cardoso é um prefeito do PSB que cumpre o nosso objetivo programático do partido de transformar a educação no centro da atuação das nossas prefeituras e das nossas gestões. Aliás, eu tenho uma promessa ainda não cumprida com o prefeito Wilson de convidar para que possa conhecer a nossa rede de educação básica de tempo integral, o nosso senador Cristóvão Buarque. Mas, estando naquela cidade de Itacaré, não posso deixar de registrar a participação do prefeito Jarbas, que é um prefeito do PSB, também no esforço de construção, de buscar, de reivindicar, junto ao governador, a estrada Itacaré-Taboquinhas, que, claro, vem de um movimento popular mais amplo, mas que também teve a participação e a força do prefeito. Quero mandar um abraço aos vereadores todos que estiveram conosco, especialmente 2 vereadores, o vereador Maurição, de Taboquinhas, e o vereador Jarba Júnior, do município de Itacaré, que esteve, jovem vereador, que esteve conosco em todo o período em que estivemos naquela cidade. Dizer do nosso compromisso com o sul do nosso estado e com o compromisso com a educação no estado da Bahia. E, portanto, senhor presidente, tendo feito esses registros, eu vou terminando a nossa fala para que possa voltar à Comissão da Reforma Política, onde tenho apresentado lá proposições que buscam fortalecer uma reforma que vá na direção de dar sentido e recuperar a imagem dos partidos políticos no nosso país, fortalecendo os vínculos entre o partido político e a sociedade, determinando regras que permitam que os partidos políticos também mantenham um mínimo de democracia interna, fortalecendo regras que visem a diminuição do custo de campanha e defendendo que o centro dessa reforma política tem que ser a busca de mecanismos que permitam a democratização do espaço político. E a democratização do espaço político passa, sem dúvida nenhuma, pela discussão do financiamento de campanha. Não é possível imaginar-se que um cidadão comum ou uma cidadã comum
possa gastar para se eleger para deputado federal no estado da Bahia 7 milhões de reais, 8 milhões de reais, 10 milhões de reais, que são as referências de custo do último pleito eleitoral. Não é possível imaginar-se que para eleger um prefeito na capital do estado da Bahia, em Salvador, nós tenhamos que conviver com a publicação de orçamentos projetados entre 25 a 30 milhões de reais. Não é possível que se estabeleça pleitos eleitorais no Brasil com recursos privados no montante que nós estamos convivendo, sem que o cidadão compreenda claramente que há uma relação de interesse entre aqueles que financiam e aqueles que vão governar depois. É preciso que nós possamos estabelecer formas de financiamento e que permita cada vez mais o acompanhamento, a fiscalização e, principalmente, a transparência do processo eleitoral feito na relação entre o eleito e os eleitores. Por isso, senhor presidente, eu creio que a reforma política que nós vamos começar a votar, acho que ainda essa semana, aqui no Congresso, na Câmara, no Senado Federal, para que possamos alcançar ainda as eleições de 2016, ou mesmo que possamos votar em agosto, para garantir que os próximos prefeitos sejam eleitos já numa lei eleitoral que permita que nós possamos caminhar nessa direção de diminuir o custo de campanha, de fortalecer a participação popular, de abrir as comportas da participação política ao jovem, à mulher, aos negros, aquela representação realmente da sociedade, que, portanto, não pode se basear num orçamento cada vez maior para se conseguir alcançar uma vaga numa Câmara de Vereadores de uma média, grande cidade brasileira. Nós teremos que garantir que este Senado Federal faça essa votação ainda até o período de agosto e que traga da Câmara dos Deputados as contribuições que a Câmara puder dar também nesse processo político, que nós possamos fazer um entendimento com a Câmara para não virar essa situação que nós estamos vivendo já há alguns anos aqui no Senado, do Senado votar uma proposta de reforma política, ir para a Câmara e a Câmara simplesmente ignorar esta posição. A reforma política que nós queremos, a reforma política que o povo brasileiro deseja e que o país precisa, é aquela que possa fortalecer os mecanismos de participação popular, de crença nos partidos políticos e de diminuição dos gastos de campanha. Financiamento empresarial no nível que acontece no Brasil não pode continuar sendo a marca da campanha eleitoral brasileira. Muito obrigada.